a gente retoma, então, a nossa conversa com o Josilmar. Você nos escuta? Sim, escuto perfeitamente. Ok, então vamos falar um pouquinho dessa questão, né, do benefício do governo, né? Agora, então, não tem mais em 2021. Queria que você falasse o impacto disso para a economia. Sem dúvida nenhuma, vai ser um impacto forte e negativo, que as pessoas vão começar a consumir menos, que muitos já estavam poupando no ano passado, sabendo que isso aí é transitório. Então, até a cadeia de poupança subiu bastante as aplicações nesse tipo de investimento. Isso nos dá uma certa esperança que eles vão suavizar, as próprias pessoas vão poder administrar o consumo delas ao longo do tempo, enquanto a economia está retomando o passo. Então, o problema fiscal, o ideal seria o governo manter o auxílio emergencial até o final da vacinação, pelo menos. Mas por problemas fiscais e políticos, isso não foi possível. Então, as pessoas vão ter que se virar e a gente tem que acelerar ao máximo essa vacinação para que o emprego volte com mais força e as pessoas sofram menos. Agora, uma outra questão, né? O governo, então, não pretende estender o auxílio emergencial, porém, pensam em uma reformulação aí para aumentar, né, do programa Bolsa Família, aumentar aí os valores. Você acha que o programa Bolsa Família vai ter condições de conter o impacto da pandemia na economia? Na verdade, não vai conter o impacto, vai minimizar as pessoas mais vulneráveis de passar fome, na verdade, né? E eu acho que a questão não é nem tanto aumentar o valor, que isso talvez seja feito marginalmente, mas é ampliar o número de pessoas, né, assistidas pelo Bolsa Família. Até porque a questão do auxílio emergencial abrangia aí, mais pessoas, né? Não eram só pessoas cadastradas no Bolsa Família, eram também pessoas aí que sofreram algum impacto aí, perderam o emprego durante a pandemia, mas que não eram usuários, né, do Bolsa Família. Não, exatamente. É uma massa de muita gente que vivia no mercado informal, que eram praticamente invisíveis pelo governo e agora foram, entre aspas, detectados, né? Então, esse cadastro que a Caixa Econômica acabou tendo é muito valioso para acompanhar a evolução dessas pessoas, ver como está sendo, quais são as necessidades delas, como elas estão se virando. A gente tem que monitorar isso muito de perto, porque se a vacinação for num ritmo muito lento e a retomada do emprego demorar, fatalmente a gente vai ter que voltar com um certo auxílio emergencial de novo, tá? E o governo vai ter que se virar para não estourar o teto dos gastos. Professor, até esse auxílio, né, estava ali em R$ 600, e daí a questão do Bolsa Família, já esse valor cai para 300. A gente sabe, até informou hoje aqui no jornal, a alta da inflação. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque a inflação já come ali dos recursos. O recurso já cai. Como que a população vai conseguir sobreviver, principalmente essa população em situação de vulnerabilidade, nesse período de pandemia? É um desafio maior. Primeiramente, os R$ 600 eram, do ponto de vista de muitas regiões norte e nordeste, era acima do que até a renda normal deles, tá certo? O governo, de uma certa forma, colocou um patamar bastante elevado ao auxílio. E isso aumentou os custos desse programa. R$ 300 é um pouquinho acima do Bolsa Família, mas já seria melhor do ponto de vista fiscal. E
das contas do governo. E você poderia auxiliar por mais tempo essas pessoas. Eu acho que R$300 seria interessante. O problema é que o que nós temos de trunfo, nós temos um dilema aí. O nosso trunfo nesse momento é que o Brasil nunca teve taxas de juros tão baixas. E isso é um trunfo para a retomada. Com a taxa de juros mais baixa, vai ficar mais fácil as empresas investirem e criar empregos de uma forma saudável e sustentável. E se você aumentar gastos agora, isso vai colocar em dúvida a capacidade da dívida pública não crescer de forma incontrolável. É um dilema complicado. Então, se aumenta o auxílio, a dívida pode disparar e as taxas de juros voltarem a subir e o emprego diminuir. Então, o que deveria ser feito é reduzir outros gastos do governo. Tem gastos que eu diria imorais, como salários acima do teto constitucional, que deveria ser cortado quase que imediatamente, fazer que isso não é nem um pouco justo do ponto de vista social. Você tem muita gente passando fome e tem gente recebendo acima do teto constitucional, que é o quanto recebe ministro do STF. Mas só que politicamente isso está travado. Então, esse é o nó que nós estamos vivendo hoje. A gente teve, então, aí... Só uma coisa, com relação aos alimentos que você falou, isso realmente também impacta no custo de vida dos mais vulneráveis, dos mais pobres, mas, de uma certa forma, como o dólar subiu, nós todos ficamos mais pobres. Então, essa inflação que está acontecendo não é uma inflação que vai se repetir ao longo do tempo, é uma questão de preços relativos. O que os produtos são comercializados, importados ou exportados, aumentaram o preço, porque o preço é determinado em dólar, e ficamos mais pobres. Então, na verdade, é um certo ajuste de preços, não uma inflação que se espera que vai se perpetuar para frente. Agora a gente sabe, né? O ano passado a gente teve aí esse auxílio emergencial. Agora, para a gente imaginar aí, caso a pandemia se estenda, se não tivesse tido o auxílio emergencial do ano passado, quais os impactos que a gente teria na economia? Se a pandemia se persistir, os casos de internação continuarem pressionando o sistema de saúde, o governo não vai ter outra saída a não ser estender o auxílio emergencial, que está querendo, na verdade, adiar ao máximo uma eventual decisão desse tipo. Mas eu acho que a pressão, qual é o grande risco? Você ter saques, instabilidade social, isso é o pior dos cenários, tá? Então, o governo brasileiro, a gente foi muito bem sucedido nesse sentido. Nós não tivemos nenhum problema desse tipo no ano passado. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, tem que ficar monitorando muito de perto isso e também pressionar o governo para fazer cortes onde deve ser cortado os gastos para poder financiar eventual auxílio emergencial. Professor, a questão do emprego é muito importante para a economia, né? Afinal de contas, quem tem ali o dinheiro consegue, então, comprar, né? Então, movimenta a economia também no comércio, na indústria, e esse ciclo tende, então, a aumentar, porque daí contrata-se mais pessoas também. É uma medida que o governo, principalmente federal, deve adotar, então, para 2021, tentar fomentar essa questão dos empregos. O senhor até já falou que a gente passa por um momento de taxas de juros mais baixas, que podem, então, ajudar as empresas a aumentar, então, a sua produtividade. Mas como que consegue mexer em tudo isso para que os empregos, né, possam aumentar também? Hoje o grande entrave é a pandemia. Então, o primeiro momento é fazer todo o esforço para acelerar a vacinação, que, de uma certa forma, dá a impressão que não foi dada a prioridade necessária. Ficamos debatendo alguns assuntos
não importantes, e isso aí era para ter toda a nação, todo o governo voltado para isso, acelerar a vacinação, porque com isso a economia volta ao normal, e principalmente o setor de serviços, que absorve mais mão de obra, poderia expandir bastante e oferecer mais empregos para as pessoas. Então, o ponto 1 é vacinação. O segundo ponto é manter taxas de juros baixas, mantendo as contas do governo sob controle. E terceiro, apontando que todo o esforço desse ano, que não é um ano eleitoral, voltado para as reformas econômicas, reformas administrativas e tributárias, principalmente. Com o governo, então, agora, né, sem as condições financeiras aí para manter o auxílio emergencial, qual seria a alternativa, então, para manter a economia estável, né, nesse tempo aí de pandemia? A gente não sabe por mais quanto tempo a pandemia ainda vai se arrastar, então conta um pouquinho para a gente sobre essa questão. Bom, enquanto a pandemia estiver na nossa vida, a gente não sair dela, o governo deveria fazer campanhas mostrando responsabilidade que as pessoas deveriam ter, usar máscara, fazer uma campanha maciça de informação e não desinformação que nós estamos vendo vindo do governo federal. E isso, aliados aos governos estaduais, municipais, porque, na verdade, ele está autorizando a irresponsabilidade das pessoas. Ele está passando a mão na cabeça de quem é irresponsável. E isso é inadmissível para o federal. Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo responsável usar máscara. Se não tiver máscara, volta para casa. As pessoas têm que, não digo prender quem não usa máscara, mas elas se sentirem constrangidas até pelo olhar dos outros, que ela vai sentir, digamos assim, nua na cidade. Ela tem que voltar e colocar máscara, ou comprar máscara em algum lugar. As pessoas têm que ter atitudes responsáveis, porque se nós tivéssemos, por exemplo, um senso de higiene e respeito aos outros, como, por exemplo, o povo japonês, o Japão praticamente não parou. Eles não tiveram teste em massa, simplesmente foi conscientização. Tá? É um país que vai sofrer relativamente pouco com a pandemia, os países asiáticos em geral vão sofrer pouco por conta disso. Eles têm um senso de respeito aos outros e consciência higiênica do que é bom para a coletividade que nós não temos. E ainda mais nós temos um governo federal que trabalhou contra isso. Isso que é o grande problema diante dessa pandemia que já vem desde o ano passado. A gente poderia ter muito menos casos hoje se as pessoas tivessem mais consciência. Eu comparo muito o esforço que foi feito de conscientização na época da AIDS, que era uma coisa muito mais tabu, muito mais difícil de conscientizar as pessoas de como usar camisinha, usar outra, tem que entrar em assuntos que mexem com religião, com isso, aquilo, e usar máscara é uma coisa muito natural, assim, não é natural, mas é muito menos invasiva do ponto de vista das crenças das pessoas. É um desafio relativamente menor, mas com relação a isso nós falhamos totalmente. Professor, ainda não se fala aqui no estado de São Paulo de lockdown, porém, vários países já da Europa fecharam as portas, né? Então, já estão ali totalmente paralisadas as atividades, apenas as atividades essenciais. Se o Brasil, com a economia que nós temos, esse cenário econômico que nós temos nesse momento, precisar de um lockdown, o que vai acontecer com a economia? Olha, na verdade, nós já precisamos ter feito esse lockdown, talvez no passado. Eu acho muito difícil politicamente acontecer isso, porque o nosso presidente é contra. Então, você tem lideranças que vão para um lado, vão para o outro, e as pessoas têm qualquer modelo para seguir, não tem um modelo único. A gente tem que fazer isso, e os casos cairiam. Cada um faz o que bem entende e está tudo ok. E não está ok.
Então, eu duvido que aqui no Brasil vai se fazer lockdown, a não ser quando a autoridade local tiver uma boa ligação com o caso do prefeito Calil de Belo Horizonte, que foi reeleito com 70% dos votos, colocando o lockdown, a vida das pessoas em primeiro lugar. A população respondeu positivamente a isso, mas você não vê isso como uma regra geral no país. Então, lá em Belo Horizonte, eles voltaram a fazer uma restrição de movimentação da população mais restritivo, e as pessoas aceitam porque reconhecem que isso é importante. Então, essa falta de liderança e quem vai contra, por exemplo, o Bolsonaro, muitas vezes a base que acontece aqui em São Paulo, tem muitos bolsonaristas aqui no estado de São Paulo, que minam essa instrução do governador, de autoridades sanitárias aqui do estado. E que nós temos no Ministério da Saúde o cara que não é expert nessa área, tá? Que não é da saúde. Então, fica muito complicado. Agora a gente sabe, né, a prioridade aí do governo federal em 2021 será a geração de emprego e de renda, né? Embora aí haja esse corte aí do auxílio emergencial, cogita-se também relançar, né, o programa Carteira Verde e Amarela, que reduz os custos de contratação de funcionários jovens. O que o senhor acha dessa possibilidade? Eu acho que é uma boa tentativa, um caminho interessante, mas não vai ser determinante. Você reduzindo encargos, na verdade, você vai trocar o emprego informal pelo formal. Essa é uma tentativa, mas eu duvido, assim, não acredito que vai impactar muito no mercado de trabalho como um todo. Nós agradecemos, então, a participação do senhor, professor, trazer para nós essas informações. Muito obrigada, um ótimo dia e vamos torcer, né, para dias melhores. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.